Boa noite aos caríssimos irmãos aqui presentes. Trazemos o abraço fraterno dos companheiros do Grupo Espírita Recanto de Paz de Ipiguá, instituição que fundamos e dirigimos já há 20 anos. E temos a alegria de reencontrar os amigos que temos de longo tempo nesta instituição, mesmo porque quando eu era bem pequenininho, a minha avó me trazia para as atividades nessa casa, mas a instituição era invertida, o palco era lá. E me lembro de trabalhos, de participações que tivemos ainda criança, né? Aqui nesta casa. Então que Deus nos abençoe esta noite, a oportunidade que o Cristo nos oferece de buscarmos entender e compreender os ensinamentos do Evangelho do Cristo. No livro Há 2000 anos, psicografado pelo Chico Xavier, trabalho desenvolvido pelo Espírito Emmanuel hoje. Naquela época, no livro, o personagem do livro, Públio Lentulus, ou Públio Lentulus. Personagem ainda naquela época, ignorante, atrasado, com enorme dificuldade de compreender a mensagem de Jesus, embora o Cristo vivenciasse em nosso meio naquela época, e também surgindo em determinada ocasião, a presença do próprio Públio Lentulus curando-lhe a filha Flávia, de um problema sério de saúde que ela tinha desde de pequenininha. A esposa de Públio Lentulus, Lívia, espírito cristão, adiantadíssimo, grandemente evoluído, tanto que, segundo as informações de Chico Xavier, não teve mais nenhuma reencarnação na Terra, estando hoje em faixas vibratórias muito elevadas. E Lívia era então uma criatura do mais alto grau de inteligência, de beleza física, mas principalmente de beleza espiritual. E ela tinha uma escrava chamada Ana, escrava de confiança. Na verdade, ela não chamava de escrava, mas de serva, a serva Ana. E a Ana, por sua parte, também cristã, inteligente, essa serva, adorava a patroa Lívia, esposa de Públio Lentulus, hoje Emmanuel. Mas Públio, diante de tão grande ignorância, começou a sentir ter algumas questões mais graves em relação à esposa, desconfiando dela em aspectos de moralidade, naturalmente, injustamente. Então passou a Lívia por situações vexatórias, devido à ignorância trazida pelo nosso companheiro. Então Emmanuel resolveu se separar de Lívia, embora morando no mesmo palácio, porque ele era senador romano, importantíssimo, criatura do governo romano, de respeito em toda Roma e regiões outras. E então Públio resolveu se afastar por 2 meses para visitar outras regiões, deixando naturalmente Lívia muito preocupada e cuidando sozinha da filha, mas tendo apenas a grande amiga e companheira serva Ana, além de um ou outro servidor da casa que lhe eram de confiança. Lívia então já sofria a perseguição por interesse de Pôncio Pilatos, governador daquela região de Jerusalém, a serviço do governo romano. Interessado ele em Lívia, criatura também desonesta, desequilibrada e ardilosa. E tinha como um grande amigo um centurião
que lhe dedicava os mais nobres sentimentos de fidelidade. E esse centurião se interessava então pela escrava Ana, que também era muito bonita, escrava de Lívia. Sabendo da partida de Públio Lentulus para regiões distantes, foi procurar Pôncio Pilatos. E nesta procura, Pôncio confiou-lhe, autorizando-o para que ele intercedesse então junto a Lívia e Ana, para que os dois se aproximassem. E ele então, dirigindo-se até a região do Tiberíades, onde se encontrava Ana e Lívia, procurou um dos assessores da casa, dizendo que Pôncio Pilatos estaria na região e pretendia visitar Lívia na semana seguinte. Lívia, naturalmente, Ana, mulheres honestas, corretas, direitas, ficaram preocupadíssimas e começaram a articular algum plano para fugirem dali, porque conheciam a fama e o perigo que as rondava. Foi então que Ana, a sua serva, moça inteligente, lembrou-se carinhosamente do tio Simeão, morador distante na Samaria, e propôs então a Lívia que fugissem para a casa do velho Simeão da Samaria, cristão amigo de todos naquela região, cristão fervoroso. O velhinho Simeão tinha o carinho de toda a redondeza, pois trabalhava brilhantemente, dentro da sua simplicidade, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo na época, embora o Evangelho ainda não existisse. Então eles ocupavam-se de todos os pedaços de informações que chegavam e anotavam, mas tinham dificuldades para escrever e utilizavam-se de companheiros outros que sabiam escrever para anotarem, fazerem anotações dos ensinamentos de Jesus, aos quais eles trabalhavam nas reuniões, em toda aquela região, e assim funcionava, atuava o movimento do cristianismo nas mãos dessas pessoas simples e humildes. Resolveram então as duas companheiras, mais a filha Flávia, partirem para a casa do velho Simeão. Fizeram os planos, saíram numa madrugadinha, numa manhãzinha, as três acompanhadas de um servo de confiança, e chegaram a Samaria depois de alguns dias, porque a viagem era longa. Chegando à casa do velho Simeão, foram informando dos acontecimentos e o porquê se encontravam ali. O velho Simeão, naturalmente muito feliz com a presença das duas, na sua casinha simples, mais propriamente um casebre, tinha no fundo da sua casa um quintal, onde ergueram uma cruz pesada, e ali aos pés daquela cruz colocou alguns bancos toscos de madeira, e as pessoas vinham algumas vezes durante o dia ouvir os cultos realizados pelo velho Simeão. Segundo as narrativas que estão no capítulo 10 do livro Há 2000 anos, que é um capítulo longo, e nós estamos aqui resumindo rapidamente uns pedacinhos para vocês. O velho Simeão era iluminado quando trabalhava os ensinamentos de Jesus. Tinha uma mediunidade intuitiva extraordinária, que chegava a ouvir a voz dos espíritos superiores em seus ouvidos, ajudando-o a transmitir ensinamentos maravilhosos,
àqueles verdadeiros farrapos humanos que ali frequentavam a sua casa. Ana e Lívia, e mais a menina Flávia, naturalmente, encontravam-se satisfeitíssimos, ouvindo os ensinamentos do velho Simeão, mas preocupadas com os possíveis acontecimentos futuros e os desdobramentos, porque conheciam bem a personalidade de Pôncio Pilatos e seu centurião. 6 dias na casa do velho Simeão. Durante um determinado culto, um jovem pediu licença ao velho Simeão e tomou a palavra. E em oração disse assim: vigiemos e oremos, porque o momento nos pede isso. O velho Simeão, intuitivo, entendeu a mensagem e, olhando para aquele madeiro pesado, aquela cruz, no quintal da sua casinha, do seu casebre, viu uma luminosidade enorme no topo da cruz. E sentiu que algum recado aquela luminosidade lhe traria. E ouviu uma voz que lhe dissera aos ouvidos que preparasse o seu coração, porque o momento era chegado. O velho Simeão, entendendo a mensagem, entendeu que o seu momento aqui na terra estava chegando ao final. Não sabia de que forma, mas estava chegando. Chamou a Lívia, a Flávia e a Ana, e as levou para o seu quarto, e abrindo algumas pedras na parede, pediu para que elas entrassem ali, mostrando um aposento, em que ele recolocaria novamente as pedras, e elas ficariam guardadas de possíveis problemas que viriam a ter com a chegada do centurião, autorizado por Pôncio Pilatos. Sulpícios Tarquínios, o centurião, e mais 6 soldados de sua guarda. Ana e Lívia e a menina escondidas. Simeão saiu, daí a pouco ouviu barulhos de cavalos que se aproximavam, abriu a porta e entrou rapidamente o centurião Sulpícios Tarquínios, muito nervoso, muito irritado, atrás das 2 mulheres. Indagando o velho Simeão de onde elas se encontravam. E o velho Simeão, naquela serenidade que lhe era peculiar, foi conduzindo a conversação e dizendo a ele que elas não se encontravam ali, e que se encontrassem também não falaria, por respeito que ele tinha à sobrinha e às outras 2 companheiras que ali se encontravam. Sulpícios Tarquínios averigou toda a casa, por mais de 2 horas, nada encontrando. Voltou e determinou que pregassem o velho Simeão naquela cruz. E ele pediu para que o pregasse de ponta cabeça, porque ele não merecia ser crucificado em pé, como Jesus o foi. Pediu a um dos seus centuriões, nós estamos resumindo muito aqui, porque o tempo é bem curtinho. Pediu a um dos seus centuriões, o primeiro, que começasse a agredir o velho Simeão, dando-lhe açoites. O soldado, atendendo a ordem por nome Mércio, o soldado por nome Mércio, o primeiro, atendendo a ordem, deu a primeira açoitada e não conseguiu levantar os braços para dar a segunda. E disse a Sulpícios Tarquínios: não consigo dar a segunda açoitada,
porque uma luz enorme no topo da cruz me confunde a visão e não consigo levantar os meus braços para fazê-lo. Sulpício Tarquínio determinou que o segundo soldado continuasse a tarefa, e o mesmo não conseguiu, e também não conseguiu o terceiro, pela luminosidade que se postava no topo da cruz de madeira pesado. Sulpício Tarquínio, enraivecido, em uma situação realmente de obsessão grave, enfurecido, começa a agredir o velho e pobre Simeão da Samaria, batendo-lhe com tudo que tinha direito, e indagando-lhe ainda se ele não poderia contar onde se encontravam as duas, como o velho Simeão negava, arrancou de uma espada e espetou o corpo do velho Simeão. O mesmo, traduzindo-lhe a dor de tudo que acontecia, desencarna naquele momento, naquele instante, e se vê em uma outra faixa de vibração, muito tranquila, muito serena, e sente que duas mãos lhe colocam, ou lhe assentam sobre ele, amenizando a sua dor, o seu sofrimento, e ele percebe a presença de nosso Senhor, dizendo a ele: tranquilize teu coração, que agora poderás viver o reino de Deus na sua autenticidade maior. O velho Simeão, já em outras circunstâncias, retorna ao local do acontecido e diz assim: vou acompanhar a todos os meus algozes, Sulpício Tarquínios e os 6 soldados, até a redenção, até o final da redenção espiritual de cada um deles. Essa passagem que eu acabei de contar não está narrada no livro, mas foi dada por Chico Xavier. Depois nós vamos mudar numa outra parte e vou reler esse aspecto para vocês. Partindo então o velho Simeão da Samaria para o plano espiritual, Lívia sai daqueles aposentos, encontra aquela situação, porque Sulpício Tarquínios, tão enraivecido com os acontecimentos, a cruz pesada caiu sobre a cabeça dele, macetando, ele também ali desencarna. Então Lívia saiu nesse instante e começou, com a sua autoridade moral e autoridade espiritual, a contornar toda a situação do ambiente, porque os companheiros do velho da Samaria encontravam-se naturalmente entristecidos pela partida do companheiro que se despedia da terra. Mas, no dia 24 de agosto de 1954, na cidade de Araxá, narrou-nos o nosso grande amigo de Ibiá, morador daquela cidade, muito conhecida, frequentador antigo do movimento espírita de Ibiá, o companheiro Simeãozinho. Jantando junto, naquela cidade numa noite, ele foi nos narrando o seguinte fato, que nós anotamos. Meu pai, nesta encarnação, Antônio Pedro da Costa, e mais um amigo chamado Pedro, da cidade de Uberaba, encontravam-se neste dia no Centro Espírita Caminheiros do Bem, na cidade de Araxá. Várias pessoas em torno do Chico Xavier, durante os términos das atividades daquele médium naquela instituição espírita. Meu pai, Antônio Pedro da Costa, narrativas do próprio filho para mim e para Yara, minha mulher, com 56 anos na época.
Chico se dirige aos dois, a meu pai, Antônio Pedro da Costa, e a Pedro eu não tenho sobrenome. Dizendo assim: Pedro e Antoninho, Emmanuel me disse que vocês dois foram centuriões na época de Jesus, de Sulpício Tarquínios, e eu os vejo vestidos assim, como centuriões daquela época. Vocês viveram juntos e eram da milícia do centurião Sulpícios. Antoninho, disse o Chico, você tem por guia o iluminado espírito do velho Simeão da Samaria. Humilde velho samaritano. Tio de Ana, serva de Lívia. Narrativas de Chico Xavier naquela noite, em 1954. Então nós vamos observando que dois daqueles soldados do centurião Sulpício Tarquínios estiveram reencarnados aqui. O filho de um deles é amigo nosso. E narrou-nos este fato. E continuando aqui as narrativas. Ambas fugiam, narrativas do Chico, ambas fugiam de Sulpícios que queria se viciá-las. Elas fogem para Samaria, em busca do tio Simeão, que nós narramos. Cristão humilde, ele as esconde nas rochas. Sulpícios Tarquínios, ao encalço das jovens, não as encontra. Prende o velho Simeão, pede para crucificá-lo, ao que o bom velhinho pede para fazê-lo de cabeça para baixo, pois não merecia morrer como Jesus. Iria começar as torturas. Sulpício destaca Mércio, o pai do nosso amigo Simeãozinho, de Ibiá, cidade de Ibiá, Minas Gerais. Essa narrativa aconteceu para nós. Senhor Lictor, no alto do madeiro há uma luz que paralisa os meus esforços. Chamou outros soldados e aconteceu o mesmo. Aí foi a narrativa que nós já passamos. E venha morrer perdoando os algozes, disse o Chico. E roga a Jesus, quero amparar a cada um até levá-los à renovação. E assim ele acompanhou e acompanha todos os seus algozes até o término do processo de redenção de cada um. Palavras de Chico Xavier. Pediu a Antoninho e Pedro confirmarem no livro há 2000 anos, capítulo 10, páginas 160 a 206. Está aí para quem quiser pegar o livro lá, capítulo 10, viu gente? Tem até a foto dos dois que ele deu aqui. Mas aí, as narrativas do Simeãozinho, entusiasmado, conversando conosco, a gente sempre encontra ele. Certa feita, o pai dele, o Antoninho Pedro da Costa, foi a Belo Horizonte, numa atividade no Centro Espírita, tinha um médium lá, chamado Pedro Machado. E nós tiramos informação desse médium. Era um médium que pintava com muita facilidade, através do Honório de Abreu, para sabermos da confiabilidade que poderíamos ter quanto às pinturas desse médium. E o Honório nos confidenciou que era realmente um médium que se podia confiar, porque era de qualidade. E o médium então pinta um quadro e entrega para Antônio da Costa, o pai desse amigo nosso. E nesta pintura desse médium é nada mais, nada menos que o retrato pintado do velho Simeão da Samaria. E o médium pintor diz assim: pintei este espírito porque ele se encontra do teu lado, te auxiliando no processo da tua renovação. Então nós tiramos cópia também tiramos foto dessa pintura feita por esse médium que ele nos cedeu e temos guardado conosco. Então realmente aquilo que o Chico disse também foi confirmado na cidade de Belo Horizonte através dessa pintura. O velho Simeão, de amor profundo em seu coração, auxiliando até hoje os seus algozes no processo de evolução de cada um.
E nós não imaginamos e não sabemos quantos espíritos, quantos benfeitores podem estar contribuindo conosco e confiando também na nossa redenção, auxiliando-nos também dessa forma. Necessitamos botar a atenção em nossos passos, em nossas atitudes, em nossa caminhada evolutiva, observando os nossos procedimentos, porque às vezes há espírito de elevadíssima condição nos auxiliando e nós envergonhando-os através de nossas atitudes ou de nossos atos. A beleza da planificação das autoridades maiores do plano espiritual foge muito do nosso entendimento, da nossa capacidade de visualização no momento. Mas esses fatos, essas histórias, essas narrativas, que vêm elucidar e esclarecer determinados fatos acontecidos e confirmados pela mediunidade de Chico Xavier e outros, nos alegram e nos põem em atitude de alerta, para que nós também tomemos a nossa decisão e mudemos as nossas concepções quanto às atitudes que às vezes temos tomado no nosso dia. Mas a mediunidade também extraordinária do médium Wagner Gomes da Paixão, o velho Simeão, aqui não dá para todos verem, gente, aí ó, a pintura, tiramos uma copiazinha aí ó, espírito de elevadíssima condição. Se alguém quiser depois estar aí conosco, pode vir olhar. O médium Wagner Gomes da Paixão um dia recebe uma mensagem dessa entidade, do Antônio Pedro da Costa, pai do nosso amigo Simeãozinho de Ibiá. E no finalzinho da mensagem, o espírito desencarnante, que é o Antônio Pedro da Costa, quando ele desencarnou nessa encarnação, esse que foi um dos soldados do centurião, diz assim: após uma existência fecunda, por mercê da caridade do alto, bastante afeiçoado aos trabalhos da doutrina espírita libertadora, adentrei pelo processo da desencarnação o mundo vasto de mim mesmo ou as regiões do plano espiritual. Na recapitulação obrigatória da romagem que se findara, quando por dispositivos que não dominava, regressei dos últimos momentos da agonia do corpo físico, já no plano espiritual, e vi um quadro de glória e de inexprimível beleza espiritual do passado remoto, que eu não me lembrava no corpo de carne na terra. Identifiquei uma resplandecente luz no topo de uma cruz tosca e registrei uma suave e terna voz a me dizer: Antoninho, meu filho, enfim deixaste a luz do Senhor, não apenas ofuscar-te os olhos, mas adentrar-te o coração. Banhado por lágrimas ardentes de gratidão, reconheci a presença do fiel apóstolo de Jesus, o velho e querido Simeão da Samaria. Era ele, nas alturas de suas conquistas, a favorecer-me no momento de nossas aferições espirituais. Mais tarde, após a recomposição desejável, sob a tutela de amigos e alguns familiares igualmente desencarnados do corpo, pude rever num momento muito especial de orações o amigo e benfeitor, o velho Simeão da Samaria, que se me apresentara nos primeiros instantes após o desligamento do corpo físico. Informou-me ele, o grande servidor cristão, que cada centro espírita na terra, fiel às diretrizes doutrinárias e evangélicas de Jesus, reproduzem consoante a vocação e a vibração que desenvolva o poder das antigas assembleias cristãs do passado, operando a renovação mental e sentimental de muitos companheiros, ainda renitentes ou ignorantes à proposta do Cristo.
Que Deus nos abençoe nesta noite, nos ampare, nos ilumine, e que nós possamos nos dispor a estudarmos o livro há 2000 anos, porque ele é evangelho puro, e identificarmos naturalmente com os ensinamentos dos benfeitores maiores, que alegram os nossos corações nas lutas dificultosas que nós enfrentamos neste momento de transição planetária na Terra. Que o Mestre Jesus abençoe a todos vocês. Muito obrigado pela paciência e muita paz para todos.